Estilizando elementos dinamicamente. Vamos ver como alterar propriedades CSS de elementos a partir do JavaScript. Existem duas formas de fazer isso. Uma delas a gente já viu, que é utilizando classes. Mas a gente vai ver hoje uma outra forma, que é usando a propriedade style do elemento. Usando classes, que a gente já viu, a gente usa a propriedade que chama classList do elemento. Aí tem o add, tem o remove, tem o toggle. Só que todo o elemento HTML lá no JavaScript possui também uma propriedade que chama style, de estilo, que é um objeto que possui várias propriedades, como por exemplo width, de largura, ou padding top, para o preenchimento superior. Aí a gente pode atribuir valor a elas. Por exemplo, largura igual a uma string com 80%. Padding top é igual a uma string de 2 pixels. Reparem que a propriedade CSS de preenchimento superior é padding-top, mas em JavaScript vira padding sem tracinho top com T maiúsculo. Aí vocês reparem essa mudança dos nomes das propriedades de CSS que a gente está acostumado para JavaScript. Por exemplo, style.backgroundColor. A gente tira o tracinho e coloca em maiúsculo a primeira letra da próxima palavra. E aí a gente coloca o valor dentro de uma string. Alguns nomes de propriedades. Background-color vira background-color tudo junto com C maiúsculo. Border-radius vira border radius tudo junto com R maiúsculo. Margin vira margin, normal. Tracinho style, tracinho type, que serve para a gente definir o tipo dos itens de lista. Em JavaScript, a gente colocaria list, sem espaço, style com S maiúsculo, type com T maiúsculo. Z-index vira Z-index com I maiúsculo. E por aí vai. Esse tipo de nomenclatura de variáveis, em que a gente coloca a inicial de cada palavra maiúscula, exceto da primeira, é muito conhecido em várias linguagens de programação. E o pessoal dá o nome isso de notação camelo, porque parece as costinhas lá do bicho. Por que isso foi feito em JavaScript? Pelo simples fato de que a gente não pode usar hífen para dar nomes às variáveis ou funções, etc. Se você criar, por exemplo, let nome, tracinho da, tracinho variável e colocar um valor, o JavaScript vai falar, olha, um erro de sintaxe inesperado. Eu não esperava por esse caractere tracinho. Legal, mas aí você me pergunta, devo usar classes ou devo usar a propriedade style do elemento? Resposta, a gente deve preferir usar as classes, porque a estilização fica por conta do arquivo CSS. Isso é muito importante, que a gente já falou dele, o princípio da separação de responsabilidades. Só que tem alguns casos que é melhor, ou talvez é a única forma, usar a propriedade style do elemento. Por exemplo, quando a gente quer calcular em JavaScript o valor da propriedade. Lembram das abelhinhas? A gente tem no CSS que cada abelhinha tem um position absolute. E a gente precisa definir as posições left e top, por exemplo, de alguma forma. E essa forma precisa mudar ao longo do tempo. Em JavaScript, fica fácil, por exemplo, usando o setInterval, criar uma função que vai ser chamada de tempo em tempo e vai achar o novo de left e top da abelhinha. Em CSS, não tem como. Vamos ver como é que a gente faz então. Olha que legal. Aqui eu estou criando um objeto abelhinha. Ele possui 3 propriedades. A primeira chama x e tem o valor 0, y com valor 0. E a terceira propriedade chama imageElement. E eu atribuí a ela o elemento HTML, que representa a imagem da abelhinha, que tinha lá um ID abel. Aí eu criei uma função que atualiza a posição da abelhinha. Da seguinte forma, abelhinha.x eu estou incrementando de 1. E abelhinha.y eu estou incrementando com a função seno de um ângulo, sendo que esse ângulo é o x da abelhinha. Se eu só fizer isso aqui, não vai mudar nada na página HTML. Eu preciso alterar algum estilo da abelhinha para que alguma coisa aconteça. E x e y não são estilos, são apenas números. O meu plano, então, é
usar o valor desse x aqui para poder atribuir ao valor da propriedade left da abelhinha e o y para atribuir o valor da propriedade top da abelhinha. Como que eu faço isso? Abelhinha.imageElement, que é o elemento HTML que representa a imagem, propriedade style desse cara, ponto left. E aí, não basta eu colocar um número, porque em CSS a gente precisa da unidade de medida. Então, seria abelhinha x concatenado com a string px de pixel. Analogamente, faço o mesmo para a propriedade top, só que aí eu uso o valor de abelhinha.y. Agora, eu preciso chamar essa função. E eu não quero chamá-la apenas uma vez. Aí o que eu faço? Eu uso o setInterval, que vai registrar essa função para ser chamada, aqui no caso, a cada 33 milissegundos. Isso me dá um total de 30 quadros por segundo. Quem gosta de joguinho já conhece essa sigla que chama FPS, Frames per Second. Eu estou atualizando a posição da abelhinha 30 vezes por segundo. O resultado é este. O resultado é este. Agora vamos falar sobre mais eventos relacionados ao mouse além do clique.